tem aí o costume de usar celular no trânsito? Saiba aí que é um hábito que faz cerca de 150 vítimas por dia no Brasil. Isso! E a nossa repórter foi às ruas aí para ver, né? As pessoas andam usando muito o celular no trânsito? Vamos conferir. Dirigir ao celular é mais comum do que se imagina. Com certeza você já deu aquela olhadinha no WhatsApp ou fez aquela ligação. Mas será que as pessoas admitem isso? O que você acha de usar o celular no trânsito? Eu acho terrível. Além de colocar em risco a vida do motorista, coloca de outras pessoas, né? Você já levou alguma multa por causa disso? Não, porque eu não utilizo, né? Eu utilizo aqui como aplicativo, mas eu tenho a certeza da seriedade disso, né? O que você acha do uso do celular no trânsito? Bem prejudicial, né? Você costuma usar o celular? Não, infelizmente costumo, viu? Já levou alguma multa? Não, ainda não. Eu acho que seria bom levar uma multa para ver se eu aprendo, viu? Porque tá osso. Eu acho que é ruim, né? Porque tira a atenção da via aí, correndo risco de acidente aí. Você costuma fazer isso? Não. Parado ao sinal, sim. Mas dirigindo, não. Mas você sabe que tá errado mesmo parado no sinal? Sim, sei. O que você acha de usar o celular no trânsito? Tem hora que eu acho bom. É o que tem, né? Você sabe que isso é uma infração? Sei, tô colecionando algumas. Usar o smartphone ao volante até 2016 era uma infração média. No entanto, o aumento dos acidentes fez com que a alteração do Código de Trânsito fosse necessária. Conversamos com a Rayane, tenente da PM, que fala mais sobre essas consequências. O uso do celular no trânsito constitui infração prevista no artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro e ela é classificada em dois tipos. Falar ao celular, que é uma infração de natureza média, que sujeita o infrator a uma multa de R$ 130 e a perda de 4 pontos na carteira, e segurar ou manusear o aparelho de telefone, que já é uma infração de natureza gravíssima, cuja multa é R$ 293,47 e sujeita o infrator ainda a perda de 7 pontos na carteira de habilitação. De janeiro a março deste ano, foram emitidas 372 mil multas por este motivo no Brasil, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2018, segundo o Denatran. Porque as fiscalizações elas são intensas, inclusive tem aumentado significativamente o número de autuações em virtude dessa infração de falar ao celular, o uso do celular na direção, contudo falta a conscientização de todos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 1 em cada 5 brasileiros admite o uso do celular no trânsito, uma atitude que pode aumentar em 400% o número de acidentes. Um pequeno aparelho que pode causar grandes estragos. Imprudência, porque eu já tive experiência própria de acontecer de bater o carro. Eu estava no telefone, fui ver uma mensagem e bati no carro da frente. Foi você que... Foi eu que estava errado. Já usei, uma vez eu passei um aperto por causa disso, aí prometi pra mim mesmo que não ia mais. Uma vez quase bati o carro num poste por uma pequena desatenção no celular, resolvi não fazer mais isso. Hoje quando eu vou dirigir, eu desligo o celular e tal. Apesar do conhecimento de que a prática viola a lei, muitos motoristas permanecem no erro. O que será que ainda falta aos condutores brasileiros? Falta a questão da conscientização dos condutores brasileiros. A questão principal é a pessoa ter a organização antes de sair de casa, sair sempre com tempo, para poder não precisar fazer nada correndo e sempre que ela precisar efetivamente utilizar o aparelho celular, estacionar devidamente o veículo. Não é uma coisa correta, né? Tá arriscando a sua vida e o do próximo, não é isso? Então tem que ter esse cuidado, não é mesmo? Todos nós devemos ter esse cuidado. Eita, e para continuar falando aí sobre acidentes de trânsito, né, que eu quero bater um papo agora, que vocês conheçam aí, o professor do Departamento de Engenharia de Transportes do Cefet, Agmar Bento. Bom dia! Seja bem-vindo! Bom dia, Carol. Obrigado. Uma honra ter você aqui conosco. Oh, imagina, é uma satisfação. Olha, nada não, mas o primeiro que falou que não usou, ele gaguejou. Ele falou, gaguejou, eu falei, já usou. Explica pra gente, Agmar, quando eles falam, o que é permitido e o que não é.
Porque, por exemplo, eu posso deixar ele fixo e posso falar o que pode e o que não pode, né? Então, o Código de Trânsito brasileiro ele é bem claro nesse sentido. O uso do celular é proibido. Usar o celular como telefone para conversar, para fazer uma ligação com outra pessoa e usar o celular para as redes sociais. Como muito comum hoje as pessoas usarem o WhatsApp, o Instagram. Então, isso é proibido. Então, ou seja, manusear o telefone enquanto estiver dirigindo é proibido, por 2 motivos. Primeiro, você vai tirar uma das mãos do volante, que isso está previsto no Código de Trânsito brasileiro também, pode gerar uma multa. E ao falar ao celular, ou enviar, ou receber, ou ler uma mensagem, você divide a sua atenção entre dirigir e o celular. Sim. E quando é que pode usar o celular? Ele pode ser utilizado como para os aplicativos de locomoção, como o GPS, por exemplo, desde que ele esteja fixo ao painel do veículo e já programado com a sua rota. Então, você pode visualizar a rota enquanto você dirige, mas manusear o telefone e falar ao telefone não é permitido de acordo com as leis brasileiras. Quando a gente fala o celular aumenta 400% a chance, é um percentual muito alto, né? É muito alto, porque o que acontece? É igual cozinhar. Por exemplo, quando você está cozinhando, você tem que estar concentrado naquela atividade que você está fazendo. Sim. Senão, o que acontece? Você pode deixar o seu alimento queimar ou deixar seu alimento cru, por exemplo. E quando você está dirigindo, você precisa ter uma tensão naquilo que você está fazendo. E ao usar o celular, você acaba, de uma certa forma, dividindo a sua atenção. Sim. E veja bem, você está dirigindo com o carro em movimento. E dependendo da velocidade que você estiver, por exemplo, uma rodovia, que você pode estar a 110 km por hora, um segundo que você perde a sua atenção, você pode perder o controle do veículo e envolver em um acidente. Você pode também, enquanto ele está falando, manda aqui sua participação, você já viu se tem alguma dúvida sobre essa questão de trânsito, 31-98402-9756, tira sua dúvida. E uma outra dúvida que as pessoas às vezes têm é se pode usar o celular enquanto o carro está parado, por exemplo, no sinal. Não pode. Então, está dirigindo, está dentro do carro, não pode usar o celular. É raro quem realmente não usa, né? É uma tentação, né? Porque às vezes você fica muito tempo no trânsito, em congestionamento. Você vai otimizar as coisas, você quer resolvendo. Exato. E uma dica que eu dou, Carol, inclusive para meus alunos, né, nas minhas aulas, é assim, desliga a internet do celular. Porque aí você não vai ouvir nenhum ruído, nenhum chamado, né, para a chegada de mensagem. Isso vai fazer com que você fique mais tranquilo. Isso. A gente está falando aqui sobre essa questão aí mesmo de acidentes, porque 150 vítimas por dia no Brasil. Sim, muitas vítimas que tem, né, por causa dos acidentes de trânsito. E aqui, no caso, usando o celular. Sim, hoje o que acontece? A maioria dos acidentes eles estão associados ao celular, mas também não é só o celular, né? Tem a questão também do álcool, né? Pessoas que bebem e dirigem, que também é proibido. Tem outras questões, por exemplo, desrespeito à velocidade. Certo. Principalmente em rodovias, né? As pessoas não respeitam a velocidade, acabam excedendo os limites de velocidade e acabam se envolvendo em acidentes de trânsito. E os acidentes não acontecem só em rodovias e também não somente por causa do uso do celular. São várias ações que os motoristas, e não só motoristas, também motociclistas, né, as pessoas que usam moto, os pedestres também, por motivos de desatenção e de um comportamento inadequado no trânsito, acabam provocando os acidentes. Quando a gente avalia a ocorrência dos acidentes em rodovias, nas estradas, a maior causa desses acidentes está associada ao excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos. Sim. Quando a gente avalia os acidentes em áreas urbanas, como Belo Horizonte, por exemplo, os acidentes estão associados a velocidades, associados ao comportamento inadequado de motociclistas e pedestres, atropelamentos. Quando a gente analisa, por exemplo, os dados de acidentes de Belo Horizonte do ano de 2017, foram 95 mortos no trânsito. Desses 50%, em torno de 50 pessoas, foram mortes advindas de acidentes com motociclistas, com motos. E também tem um alto índice de acidentes por causa de atropelamentos. Ou seja,
pedestres, né? Isso principalmente nas áreas mais movimentadas, onde circula muitos pedestres e muitos veículos. Então, às vezes, o comportamento inadequado do pedestre, o motorista com velocidade acima da regulamentada, acaba acontecendo um acidente. Isso é muito grave. Assim, nós temos muitos acidentes no Brasil. Muitos fatores externos, né? Mesmo, né? Coisas que a gente pode evitar. Sim, são os fatores externos e tem também os fatores internos que estão associados ao comportamento das pessoas no trânsito. As pessoas estão muito intolerantes também. Sim, é muito comum acontecer brigas no trânsito, alguns conflitos por causa dessa intolerância. Mal o sinal ficou verde, o povo já está buzinando, estressadíssimo. Sim, E assim, as pessoas costumam achar, né, que o veículo, por ele te dar essa possibilidade de você ir de um ponto ao outro mais rápido, eles acham que isso é uma obrigatoriedade, né? Então ele quer ir com o menor tempo possível e acaba explorando, exagerando na velocidade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.